Olá, estudantes do terceiro ano! Como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Bom, hoje teremos mais uma aula aí de matemática. Isso mesmo, gente! Mais uma aulinha nossa aí da nossa querida matemática. Ai, professora, difícil. Não é nada. Vamos aqui relembrar alguns assuntos que nós já falamos sobre a origem dos números e sobre o nosso sistema, como os nossos números funcionam aí, né, que vem do sistema de numeração decimal. Vamos entender a posição dos números, os valores de acordo com cada posição que o número, que o algarismo ele ocupa, ele tem um valor. Bom, nós vamos começar então a entender todo esse nosso sistema de numeração decimal e vamos começar com um texto. Nós vamos ler e depois nós vamos conversar a respeito. Vamos lá? Sistema de numeração decimal. Será que os homens das cavernas contavam como nós contamos? Será que quando eles caçavam, marcavam uma trilha ou pensavam no tempo, eles imaginavam, escreviam e falavam o número 1, 2, 3? Será que faziam agrupamentos de 10 em 10? São muitas perguntas, né, gente? Certamente não. Lá nós já estudamos sobre, né, a origem dos números. Nós sabemos que os homens das cavernas tinham outras formas, né, de fazer essa contagem. Vamos seguir. O número surgiu a partir do momento em que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Antigamente, os homens viviam em cavernas e grutas e não existia a ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Bom, de alguma forma, eles precisavam contar, né? Contar dias, contar os animais, né? Contar o rebanho, né? Para cuidar, ver se sumiu. Lembra da historinha lá que a professora Kelly contou, da Adelaide do Caio? Como eles faziam essa contagem dos animais. Então, a necessidade de fazer a contagem existia. O que não existia na época eram os números. Professor, então como é que eles faziam? Preste atenção. Eles faziam risquinhos. Veja aqui na imagem anterior, ó, os risquinhos nas pedras. Eles davam nós em cordas, relacionavam as quantidades que precisavam contar com gravetos ou pedras, como aqui na imagem, ó, fazendo agrupamento de 10 usando os gravetos. E com o passar do tempo e precisando contar quantidades maiores, criaram um sistema de numeração que conhecemos hoje, que é o sistema decimal. Nossa, o que é esse sistema decimal? Vamos aprender hoje. O nosso sistema decimal é decimal por quê? Dizemos que ele tem a base 10. O que seria essa base 10, gente? Porque nós possuímos 10 algarismos e com eles conseguimos construir qualquer número. Então nós temos 10 algarismos. Quais são eles, gente? Ó, o 0 até o 9. E com esses algarismos aqui, eu consigo fazer qualquer número, seja pequeno, seja grandão, e então eu utilizo essa base de 10 algarismos para formar qualquer número. E os números estão em todas as partes. Veja quão importante é a utilização dos nossos algarismos. Só que esses algarismos, dependendo da posição que eles ocupam, eles têm um valor, gente. Isso mesmo, o nosso sistema, nós temos a primeira ordem, que é a ordem das unidades, a segunda ordem das dezenas e a terceira ordem das centenas. Essas três ordens aqui, eu formo a classe das unidades simples.
Eu já falei com vocês aqui nas nossas aulas de matemática que nós temos uma classe possui 3 ordens, ou seja, a cada 3 ordens eu tenho uma classe. E a primeira classe que a gente tem mais focado são as classes das unidades simples. Quais são as ordens que tem dentro dela? Unidade, dezena e centena. Ou seja, unidade simples, dezena simples e centena simples. Veja o número que as crianças estão segurando, ó. 150. Veja aqui que o número 1 representa uma centena, ou seja, 100 unidades. Por quê? O número 1, ele está na terceira ordem. Então, ele é um número que possui 3 algarismos, porque cada ordem eu tenho um algarismo em cada ordem. Eu não posso colocar, por exemplo, o número 10 todo aqui dentro. Cada ordem eu utilizo somente um algarismo. Não posso colocar mais que um algarismo em cada ordem. Então, o número 1 deste número 150, ele possui 3 ordens, ó, 100 unidades. O número 5, ele possui 1, 2, tá vendo? Ó? Então, eles são 5 dezenas, que são, ó, 50 unidades. O 5 na dezena representa 50 unidades, um número com 2 ordens, porque ele chegou até na segunda, ó, 1, 2. E o 0 aqui, ele ocupa só a primeira ordem, que é a ordem das unidades. Se eu trocasse esses números de lugar, eles também trocariam o seu valor. Ou seja, deixa eu apagar aqui para dar um exemplo para vocês. Se eu colocasse aqui, por exemplo, o número 220. Vamos lá. Começa aqui, ó. Unidade, dezena, centena, né? Unidade, 0. Dezena, 2. Centena, 2. Coloquei cada um no seu lugar. Agora, se eu trocar, por exemplo, colocar aqui, ó, caneta, o 0 e o 2, eu vou mudar o valor, porque aqui, ó, o 2 na dezena equivale a 20 unidades. Mas se eu colocar o 0 na dezena, equivale a quanto? Nem tem valor, na ausência de valor. Eu vou colocar o 2 aqui e o 0, então eu não tenho referência da dezena. A dezena não tem referência. Eu tenho 200 unidades e 2 unidades aqui. Toda vez que eu troco o número, o algarismo de lugar, eu vou ter um valor diferente. Vamos comparar igual para vocês verem, ó. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. O 2 na unidade vale 2. Mas e o 2 na dezena? Vale 20. E o 2 na centena vale 200. Veja que com o mesmo algarismo eu tive 3 valores diferentes. Por quê? Dependendo da ordem, eles têm um valor. E quanto maior a ordem, maior é o número. Bom, sabendo disso, eu trouxe um texto aqui bacana para vocês decifrarem. Vamos ler? Quantos somos? 10 dedos chegaram com a cesta de mamão. 20 dedos trazem cebolas. 30 dedos debulham milho. 40 dedos descarregam caixas de maçã. 50 dedos estão vendendo bananas. 60 dedos organizam a entrada, pois não podemos aglomerar. 70 dedos fazem fila na banca de frutas. 80 dedos cuidam das bancas de queijos e doces. 90 dedos limpam
e arrumam as verduras nas bancadas. E sem dedos fazem fila para entrar. Nossa, professora, mas quantos dedos? Pois é, mas a gente pode decifrar aí. Vocês viram que o nosso texto estava falando aí, parece de uma feira, né? Organização de uma feira. E quem organizam as feiras? Os feirantes. Mas falou dos feirantes? Não, falou da quantidade de dedos. Então vamos decifrar esse nosso texto. Interpretando o texto, quem somos? Aqui nós vamos começar a decifrar o nosso texto, ó. Sabendo que uma pessoa possui 10 dedos, reflita e responda. Primeiro vamos entender aqui, ó. Eu sou uma pessoa, né? Eu possuo 10 dedos, né? 5 mais 5. Então, eu tenho uma dezena de dedos. Eu tenho 10 dedos. Então, a cada uma dezena, eu tenho uma pessoa. Sabendo disso, nós vamos responder as perguntas, ó. Se 10 dedos chegaram com a cesta de mamão, quantas pessoas estavam carregando essa cesta? Então, 10 dedos chegaram carregando a cesta de mamão. Uma pessoa tem quantos dedos? 10. Então, se os 10 carregaram a cesta de mamão, quantas pessoas carregaram? Uma pessoa carregou, estava carregando a cesta, né? De mamão. Por quê? Uma pessoa possui 10 dedos. Se 10 dedos carregavam, então eu tenho uma pessoa. Eu sempre vou olhar a ordem das dezenas. Uma dica aí para vocês. Letra B. Ó, 50 dedos estão vendendo bananas. Circule quantas pessoas estão na banca de banana. Vamos escrever o número 50 aqui, ó. 50. Correto? Eu sei que cada 10, uma pessoa. Então, nós vamos contar de 10 em 10, ó. 10 dedos, uma pessoa. 20, 30, 40, 50. Quantas pessoas, gente? 5 pessoas. Olha a ordem das dezenas aqui, ó. Então, a pessoa tem uma dezena de dedo, 5 dezenas, são 5 pessoas. Qual mão que representa o 5? Essa aqui. Nós vamos marcar que são 5 pessoas que estão na banca de banana. Agora a letra C. Vamos complicar um pouquinho aqui, ó. Se juntarmos da ideia de adição, os 50 dedos que vendem as bananas, mais os 20 que trazem as cebolas, teremos quantos dedos no total? Então, nós vamos somar, ó, 50 que vendem as bananas e 20. Professora, como eu faço isso? Já estão sabendo aí, contar de 10 em 10 fica fácil, né? Mas, esqueci. Então, vamos colocar cada um no seu lugar, ó. 50, vou somar 20. 0 mais 0, 0. 5 mais 2, 7. Quantos dedos, gente, no total? 70. Eu poderia já só contar de 10 em 10. Ó, 50 eu já tenho. 60, 70. Deu o mesmo resultado. Então, vamos seguir. Letra D. Se pegarmos os 90 dedos que limpam e arrumam as verduras das bancadas e subtrairmos, qual a operação que vamos fazer? Subtração dos 40 que descarregam as caixas de maçã, teremos quantos dedos? Então, vamos lá, ó. Se eu pegar os 90, subtrair 40, quantos dedos nós vamos ter, gente? Vamos fazer, ó, cada um no seu lugar. Ó, unidade, dezena. 40 também, ó. Vamos subtrair. 0 menos 0, 0. 9 menos 4, 5. Qual que deu o resultado? 50
dedos. Fácil, né? Agora nós vamos relembrar aí, escrever os números por extenso. O que é isso? O nome dos números, como a gente escreve na língua portuguesa. O primeiro número aqui, ó, 68, que os menininhos estão segurando. Como eu escrevo 68? Dessa forma, ó, 68. O outro, ó, 64. 64. Esse é o número 90. Como eu escrevo 90? Muito fácil, né? 90. 57. Como eu escrevo 57? Dessa forma, ó, 57. Agora o número 32, ó, 3 e o 2. Como eu escrevo por extenso? 32. Número 10, muito fácil, aprende lá desde o primeiro aninho, né? E o número 26, também fácil, só para a gente aí relembrar que é escrever um número por extenso e tem que treinar, que aí a gente vai gravar o nome do número. Bom, a nossa aula vai ficando por aqui. Andrezinha chegou e falou assim, ó, chegou a hora de ir embora. Mas antes de ir, eu tenho um recadinho para vocês aqui, ó. Vai aparecer uma imagem no canto da tela aqui, ó, que vocês vão clicar, pegar o celular, a câmera, vão apontar para essa imagem e vocês vão ser direcionados para a nossa plataforma SMED-GV. A nossa aula hoje acabou aqui, mas continua lá na nossa plataforma. Tem várias atividades para vocês treinarem o sistema decimal, o valor de posição de cada algarismo de acordo com a ordem. Faça muitas atividades, porque a matemática é prática. Não pode deixar de praticar. Também tem o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá, assistam as nossas aulas quantas vezes precisarem. Se tiver dúvida, assista de novo, até que você tenha um conhecimento bacana. Visite as nossas redes sociais, fique por dentro de tudo. Eu fico por aqui, ó. Beijo no coração, que vocês fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!